Potenciação com expoente inteiro. O que é potenciação? A potenciação nada mais é do que uma forma abreviada de representar uma multiplicação. Então, quando nós trabalhamos com potência, seja ela com expoente inteiro ou não, né, qualquer tipo de potência, qualquer tipo de potenciação, nós estamos trabalhando com multiplicação, onde os fatores são iguais. Então, por exemplo, aqui, o expoente inteiro. Esse expoente ele pode ser um número positivo ou um número negativo, né? Porque quais são os números que fazem parte do conjunto dos números inteiros? Nós temos o zero, à direita do zero nós temos os números positivos, que são os números naturais, né? 1, 2, 3 e assim por diante. E à esquerda do zero nós temos os opostos, né? O oposto do número 1 é o menos 1. O oposto do número 2 é o menos 2. O oposto do número 3 é o menos 3. Ou seja, quais são os números e assim infinitamente. Ou seja, quais são os números que formam o conjunto dos números inteiros? Os números, o zero e os números naturais e o oposto dos números naturais. Ou seja, 0, 1, 2, 3 infinitamente, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 infinitamente. Ok? Então, quando eu falo potência com um expoente inteiro, esse expoente pode ser 0, pode ser um número positivo, né, um número natural positivo, e pode ser um número inteiro negativo. Ok? Muito bem. Então, por a base, então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui 3 e o 4 aqui. O número que está embaixo aqui, o 3, ele é chamado de base, né? Então, o 3 aqui é chamado de base. O 4, ele é chamado de expoente. E o resultado desse cálculo é o que nós chamamos de potência. Então, muitas vezes, o estudante ele confunde 3. Como que é feita a leitura aqui? 3 elevado a 4, ou 3 elevado a quarta potência. Muitas vezes o aluno se confunde. Ele fala, 3 elevado a 4 dá 12 porque é 3 vezes 4. Não é. É aquilo que eu falei. A potenciação é uma forma abreviada de você representar uma multiplicação. Então, o que está falando aqui? O expoente está falando o seguinte, amigão, pegue a base e multiplique por ela mesma de acordo com o expoente. Então, como o expoente aqui é 4, eu vou pegar o 3 e multiplicar por ele 4 vezes. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Lembrando que na multiplicação nós temos o x, que representa a multiplicação, e o pontinho. Né? A partir do sexto ano a gente utiliza, digamos aí com 99,9%, o pontinho, tá bom? Então aqui nós vamos multiplicar, e aí a estratégia que você vai usar vai ficar a seu critério. 3 vezes 3 é 9, né? 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, isso aqui vai dar 81. Então esse 81 aqui é o que a gente chama de potência. É o que dá o nome ao conteúdo, tá? Então, uma outra estratégia é que eu sei que 3 vezes 3, isso aqui dá 9. Vezes 3 vezes 3, então isso aqui também dá 9. Se é multiplicação, 3 vezes 3 dá 9, então 3 vezes 3 também dá 9. Se eu multiplicar 9 vezes 9, dá 81, que é a mesma coisa. Então, você pode usar a estratégia que você quiser, tá? O importante é que você entenda o conteúdo. Veja que aqui o expoente é um número positivo. É tudo positivo, então o resultado é positivo. Então, digamos que você tem aqui menos... Olha que coisa interessante aqui. Menos 2 elevado a 4. O que está falando? A base aqui é um número negativo porque eu tenho parêntese. Olha só. Então, está falando o seguinte, eu vou pegar o menos 2 e multiplicar por ele 4 vezes. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Na matemática, isso aqui não pode acontecer, porque você não pode ter dois sinais juntos. Então, para isso que você tem que colocar o parêntese.
Então você coloca o parêntese aqui, ó, para separar um sinal do outro. E até porque aqui também você tem o parênteses, ó. Então isso aqui, se você não colocar o parêntese, tá errado. Agora, olha que legal. A base aqui é um número negativo. Quando a base é um número negativo e o expoente for um número par, o resultado vai dar positivo. Por quê? Porque você vai ter uma quantidade par de sinais negativos. Então, olhei a base. E no caso aqui, o que é a base? O número que está embaixo. O número que está em cima é o expoente. Então, como a minha base aqui é 2 e o expoente é 4, é um número par, então o resultado vai dar positivo. Aí eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Porque se você for fazer o jogo de sinal aqui, ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais. Então, quando o resultado é positivo, você não precisa colocar o sinal de mais. Mas se eu colocar tá errado, não. Mas geralmente não se coloca, o sinal ele fica oculto, tá? Agora, imagina se você tivesse isso aqui, ó, menos 2 elevado a 3, ó. Veja que a base aqui é um número negativo e o expoente é ímpar. Então, nesse caso aqui, o resultado vai dar negativo. Por quê? Porque o expoente é ímpar e a base é negativa. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque o expoente é 3. Cuidado para você não confundir. Ó. 2 vezes 3. Ó. 2 vezes 3 dá 6. Não pode, é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Como o expoente aqui é negativo, é ímpar, melhor dizendo, e a base é negativa, então o resultado vai dar menos 8. E se você fizer aqui a multiplicação dos sinais, você vai confirmar isso. Por quê? Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Tá? Então, toda vez que a base for um número negativo, se o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Você vai multiplicar os números, fazer a multiplicação normal, e aí você vai verificar. Ah, o expoente é par, o resultado é positivo. O expoente é ímpar, o resultado é negativo. Se a base for positiva, não, o resultado vai dar positivo, não precisa mexer em nada. Tá? Vou apagar aqui porque está gravado, né? Qualquer dúvida vocês podem voltar o vídeo e pausar. Outros exemplos aqui. Agora nós fizemos aqui quando a base é um número inteiro. Agora quando a base for um número decimal, uma fração, por exemplo. Então imagina que a base aqui é uma fração. Então digamos que você tem isso aqui. 2/3 elevado a 4. Tudo positivo, tá? O que significa isso? Está tudo dentro de parênteses. Então vai ficar 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Nesse caso aqui eu não preciso colocar o parênteses porque não é negativo. Mas se eu colocar não está errado, tá? Você vai multiplicar numerador com numerador, que é o de cima com o de cima, e o de baixo com o de baixo, ó. Então, como que vai ficar? 2 vezes 2, 4. Opa, esqueci aqui, tá, gente? É 4 vezes, né? Opa, deixa eu botar aqui com a cor normal. Vezes 2/3. Eu vou multiplicar, a base aqui é 2/3, o expoente é 4. Então, eu vou multiplicar o 2/3 4 vezes. 1, 2, 3, 4, por ele mesmo. Então, aqui, você vai multiplicar, está fazendo multiplicação de fração. Então, você multiplica numerador. O que é numerador? É o que está em cima. Denominador é o que está na parte de baixo da fração. Então, você multiplica tudo que está em cima e tudo que está embaixo. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Sobre, faz a mesma coisa com os números de baixo, com os denominadores. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Significa o quê? Que 2/3 elevado a 4, o resultado vai dar 16,81 avos, tá? Ok? Se for negativo, a mesma coisa. Se aqui fosse negativo, ó, o expoente é par, então o resultado daria positivo também, tá? Agora, digamos que você tem,
uma base negativa ou expoente ímpar. Por exemplo, você tem 1/5 menos 1/5, ó, elevado a 3. Isso aqui vai ser o quê? Veja que a base é negativa, então vai ficar menos 1/5. Como a base é negativa e está dentro do parênteses, eu preciso colocar o parênteses. Vezes menos 1/5. Por que eu tenho que colocar o parênteses? Porque senão eu vou ficar com dois sinais juntos aqui, ó. O sinal de multiplicação e o sinal de subtração. Não pode. Então, nesse contexto aqui, o parênteses ele tem a função de separar os sinais de multiplicação do sinal de subtração. Vezes menos 1/5, 3 vezes 1/5, né? Não, professor, não 1/3, né? 1/5. 3 vezes por quê? Porque o expoente é 3. Ó. Agora você vai multiplicar. Ó. Numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Aí você tem que olhar, olha só, a base aqui é 1/5, é um número negativo. E o expoente é 3, é um número ímpar. Então o resultado vai dar negativo. Por quê? Porque a base é negativa e o expoente é ímpar. Se você fizer a multiplicação dos sinais, você vai confirmar isso. Ó. Menos vezes menos mais, mais vezes menos menos. Ok? Tudo bem? Agora, quando... Está gravado, né? Então vou apagar aqui. Agora, quando você tem o sinal de menos e você não tem um parêntese. Olha que bacana. O que acontece? Então, digamos que você tem isso aqui, ó, menos 7 elevado ao quadrado. Você não tem um parêntese. Então, esse 7, esse menos, você vai repetir no final. Então, vai ficar menos... Aí você vai fazer 7 vezes 7. Por que 7 vezes 7? Porque está elevado a 2. Ó. Então, eu vou multiplicar o 7 por ele 2 vezes. Como você não tem um parênteses, se você tivesse o parênteses, seria menos 7 vezes menos 7. 7 vezes 7 dá 49. E aqui você teria o expoente par, então daria 49 positivo, certo? Porém, como aqui você não tem o parêntese, o que acontece? Se você não tem um parêntese, você vai conservar o sinal de menos no resultado e vai fazer o cálculo. 7 vezes 7, 49. Então, vai dar menos 49. Por quê? Porque aqui você não tem o parêntese. Ó. Então, o sinal, quando você não tem o parêntese, para você entender de uma forma simples, o sinal de menos você vai repetir no final. Então, digamos que você tem isso aqui também. Ó. Menos 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, porque o expoente é 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei até uma a mais aqui. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. Então, vai dar 32, certo? 2 elevado a 5, 32. Como você não tem um parêntese, repete o sinal, menos 32. Ok? Muito bem. Agora, nós fizemos aqui exemplo quando o expoente é um número positivo. Agora, quando o expoente for, por exemplo... 0 ou 1. Então, digamos que a base seja qualquer número. Você tem aqui, não importa o número, você tem 5 elevado a 0, dá 1. 2 nonos elevado a 0, dá 1. Menos 8 elevado a 0, dá 1. Menos 5 sextos elevado a 0. Dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Tá? Agora, se você não tiver o parênteses, tiver menos 8 elevado a 0. 8 elevado a 0, 8 elevado a 0 dá 1. Como você não tem um parênteses, vai repetir o menos aqui. Ó. Então, se não tiver o parênteses, é aquilo que eu falei. Repete o menos no final.
Agora, se o expoente for 1, você também não precisa fazer cálculo nenhum. Então, digamos que você tem opa, habilita, meu filho. 5 elevado a 1. É 5, porque é 5 uma única vez. É 7,29 avos elevado a 1. É o próprio 7,29 avos. Tá? Se você tiver qualquer número elevado, 0 elevado a qualquer número, com exceção do 0. 0 elevado a 5. É 0, porque é 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, 5 vezes. 0 vezes 0 vezes 0 dá 0. 0 elevado a 2 é 0, porque é 0 vezes 0, dá 0, certo? Muito bem, está gravado aí. Qualquer coisa você pode pausar o vídeo e assistir novamente. Agora, quando for um expoente negativo, aí tem uns porémzinho. Então, digamos que você tem 2/3, vou colocar aqui uma fração para começar com uma fração. Digamos que você tem 2/3, opa, apertei o amarelo aqui sem querer. Então, digamos que você tem 2/3 aqui, ó, elevado a menos 3, a menos 2. Quando o expoente é um número negativo, você tem que inverter a base. A base aqui é 2/3. O que é o inverso? Você vai inverter, o número que está embaixo vai para cima, o número que está em cima vai para baixo. Você inverte a fração. Então, ao invés de ficar 2/3, vai ficar 3/2. Ó. Ou seja, o contrário de 2/3 é 3/2. Aí você tem que inverter para que o expoente ele fique positivo. Essa é a ideia do inverter. Por quê? Quando a potência expoente é um número negativo, você não consegue calcular. Então, você tem que achar uma potência equivalente. O que é uma potência equivalente? Que tem o mesmo valor, porém, o expoente é um número positivo. Como que você faz isso? Invertendo aqui a base. Tá? Então, 2/3, o inverso vai ficar 3/2. E aqui você resolve. Normal. Vai ficar 3/2 vezes 3/2. Duas vezes, por quê? Porque o expoente é 2. Ó. E aí você vai multiplicar normal. Numerador com numerador, que é o de cima com o de cima, vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 2 dá 4. Pronto, ou seja, 2/3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 9/4. Ok? Se a base for negativa, é aquela mesma ideia. Então, se a base for um número negativo aqui, digamos que fosse negativo, o expoente é pau, o resultado é positivo. Se a base fosse negativa e o expoente ímpar, o resultado vai dar negativo. Agora, digamos que você tem um número natural, que muitas vezes dá esse probleminha. Vou apagar porque está gravado aqui. Então, digamos que você tem um número natural aí. Você tem, por exemplo, 5. Opa, vou colocar aqui de preto. 5 elevado a menos 3. Ó. E agora, como que eu vou inverter? Todo número natural, ele pode ser escrito na forma de fração. Uma das formas mais simples de você escrever um número natural na forma de fração, então, por exemplo, o 5, ele é a mesma coisa que 5/1, escrevendo na forma de fração. Por quê? Se eu pegar 5 dividido por 1, dá 5. Ou seja, então, escrevendo o 5 na forma de fração, uma forma bem simples, uma das formas mais simples, é a mesma coisa que 5/1. Então, quando eu falo 5, eu tenho que entender que 5 é a mesma coisa que 5/1. Então, quando eu pergunto qual que é o inverso de 5, o inverso de 5 é 1/5. Então, invertendo aqui o 5, isso é a mesma coisa que 1/5. Porque, teoricamente, você tem um número 1 aqui. Ó. Então, inverter é você pegar o número que está na parte de baixo da fração, no denominador, e colocar na parte de cima, que é o numerador. Pegar o número que está no numerador e colocar no denominador. Como é uma fração, você precisa colocar o parêntese. Se você não colocar o parêntese, se você colocar isso aqui, ó, e não colocar o parêntese, você está levando só o número 3. O número 1, só o número aqui, o número 1 que está elevado a 3, o 5 não. Então, por isso que você tem que colocar aqui o parêntese. Aí você tem que inverter exatamente para que o expoente fique um número positivo. E agora você vai resolver normal. Como assim normal?
O que é 1/5 elevado a 3? 1/5 elevado a 3 vai ser 1/5 vezes 1/5. Opa, não um terço, professor. É 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 3 vezes. Por quê? Porque o expoente aqui é 3, ó. E aí você vai multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, né? Porque 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Agora o denominador, 5 vezes 5 é 25. Eu vou pegar 25 vezes 5, dá 125. Ou seja, 5 elevado a menos 3, o resultado vai dar 1 sobre 125. Tá? Então, é isso de potência comum com expoente inteiro. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí nos estudos, né? Qualquer dúvida vocês podem pausar o vídeo e assisti-lo novamente. Bons estudos. Gostou do vídeo? Dá um like e se inscreve no canal para você receber notificações quando for postado novos vídeos, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.